QRM Office 5521, Rio de Janeiro Federative Unit, Rio de Janeiro City, The Terrible City, and National State, Brazil. Our, diary is closed. 2021, we will have a new one, and we will have a conversation here, quite simple, quite clear, considering that we had issues at the morning, in the very beginning of the afternoon, considering, risks and threats. What's the risk analysis? And these risks going by procedure, public. First part in English, second part in Portuguese, because many of you have no idea about English and are unable to have the knowledge at what you are reading and your constitutional legal system, because you'll do everything wrong. Then those procedures indeed goes at the institution, but a minor group achieve the top level, and by nepotism and corruption set the top down corruption scam. They are minors. The society is the majority. We are major, and we are forced to pay abusive tax, and the investor is annoyed all the time by begging investment. You shouldn't invest in Brazil. If you have money here, you must put your money in a safe area, because here we have this kind of risk. It's a center not reliable. We have a need as mandatory need as habeas data to protect data at public department by corruption scams linked with transnational organized crime, unfortunately, white collar crime, or evidence proved. But the issue is this procedure. And we will observe that the internal control of the public administration has a picture which oversight everything, and we have a principle, a directive in our constitution, and at this procedure, which is the efficiency. I'm at the business area, so I live efficiency, efficacy, and must be effective, kind of in all things we do. If we are not efficient, we will have a large cost. If we do not have the efficacy, we have no result. If we are not effective, we will not have the impact that we must have, and markets for sure will cut you and you will be out. Then our legal system allowed to switch procedures, and this abusive procedure that you did to broke the violation of a million person or one researcher commit the industrial crime can be switched, and will become a internal control procedure as a dismissional procedure. It's named predestinação, certo? Em português. A nossa máquina pública, ela tem um controle interno, e a diferença de processo e procedimento é que os dois são sequências lógicas, mas o procedimento é instrumental e o processo é finalístico, ele visa uma decisão, certo? O procedimento às vezes ocorre de forma ilícita, equivocada. E eu não posso perder isso, porque eu preciso ser eficiente com os custos do cidadão. Eu preciso ser eficaz no resultado que eu promovo. Eu preciso ser efetivo, contundente, tendo certeza que todos os vagabundos que fizeram isso vão ser demitidos. Numa empresa é assim, você vive isso o dia inteiro, todos os dias. Por isso é que algumas organizações têm 100 anos de sucesso e outras 200 de fracasso. É simples de entender a lógica. Então, esses procedimentos abusivos, violação de dados de cidadão, excesso de exação, violação,
sistemática, até crime industrial e warfare no âmbito do indivíduo e violando a partir do consumidor, espectro difuso, projeção por inferência de acordo com a justiça americana, você vai cometer um genocídio. Porque você atua dessa maneira, sistematicamente falando, de forma contínua, correta e progressiva. O seu delito, o seu comportamento deletivo é assim. E está ocorrendo dentro de procedimentos públicos, eles vão sofrer a chamada predestinação, porque existe a fungibilidade dos procedimentos administrativos. Uma investigação feita por um grupo de escroques, desqualificados e desclassificados, que visa causar dano a todos, inclusive a máquina pública, a imagem da máquina pública. Esses caras vão ser processados criminalmente, agora em seara internacional. Para evitar uma pecha ainda pior do que todo mundo está vendo que não presta, eu vou fazer a predestinação. Eu vou transformar esses procedimentos abusivos em PAD, processo administrativo disciplinar, demissão sumária com desligamento, extinto vínculo com a máquina pública. E agora todos estão felizes, certo? Não é justo? Pergunta ao Corregedor Nacional de Justiça. Ele parece ser um cara decente, correto? Alguns corregedores de justiça e regionais, eles têm a decência necessária para fazer isso, mas o esquema é minoritário e ocupou a cúpula, certo? Então ele causa transtorno para a maioria. E a maioria ficou acuada. Mas não pode. Então você vai transformar esse... Se você, por exemplo, você é da Suprema Corte, você está sujeito ao controle da Corregedoria. Você considera que não, então você não faz parte, que a Corregedoria faz o controle do sistema de justiça. E é inclusive para dar tranquilidade para o juiz trabalhar, para evitar o assédio moral em decorrência do nepotismo, porque aí eu vou precisar agir. É mais ou menos assim. Então a predestinação, ela funciona dessa maneira. É uma predestinação de um ato ilícito que vai ser transformado, aproveitado, convalidado como um procedimento demissional, administrativo, disciplinar, controle interno da máquina pública promovido pelo cidadão. Tudo isso autorizado pela Constituição, buscando estabilidade dentro de um fórum de segurança observado da Constituição americana. Então, é simples. Demissão sumária, primeiro passo, porque não teve afastamento até agora. Os vagabundos continuam perturbando a ordem pública. E desligamento da máquina. Eu estou aposentado. Está desligado, perdeu a aposentadoria. Por que você está desligado, exercendo, está praticando tráfico de influência? É crime. E agora? Sugestiona-se apurar contratos de tecnologia na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, considerando a chefia, da ocasião, senhor Nivaldo Barbosa ou Rivaldo Barbosa fazia um bom trabalho, mas infelizmente parece que tem um contrato pendurado. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Luiz Sveiter. Decisões acertadas em muitos momentos, mas em algum momento parece que teve um desvio, overprice contratual. Sentaram em cima, parece que o presidente da nossa Suprema Corte, é verdade? Não sei, você precisa questionar isso a partir da ordem internacional, com a dinâmica financeira, observando a lei do colarinho branco, certo? E aí você vai tentar entender se existe algum tipo de cabresto, de assimetria de informação, de promoção indevida, de interesse contrário ao interesse público, que não está tendo a suficiência, não é? A eficiência no uso, a eficácia no resultado e a efetividade na programação de políticas públicas, e você agora vem querer custear isso cada vez mais. Isso se chama abuso de poder com um caráter econômico a partir de um órgão público. Predestinação. Vamos verificar as assinaturas, todo aquele processo que já foi oferecido para o FBI, está sendo oferecido agora para as autoridades internacionais, de acordo, com a verificação regimental das instituições democráticas e das instituições de Estado, Forças Armadas. Também, em muitos momentos,
De forma objetiva, a gente já vê assim, inépcia, certo? E um procedimento sendo sequencial e tendo uma continuidade é sistemático, doloso. Predestinação, demitido, né? Sumário e desligamento posterior. Não tem vínculo com a máquina pública. Aí você vai sofrer processamento criminal internacional por crime industrial e outros. Satisfeito? Bom, 2022 o barquinho vai partir, certo? Tem um orçamento de 33 trilhões, um papel rolando, para ser coberto, vai ser coberto, flow condicional, por sendo primeiro 3 trilhão. Posso transferir para um grupo de investidor, considerando o FBI, senhor Mike Pompeo nos Estados Unidos, eles vão, por exemplo, aplicar em áreas para fazer uma revisão de tudo que tem sido feito, programação, né, planejamento de defesa 2021 até 2024, Core Europa, 2024 até 2028, Core Estados Unidos, mais 2 barquinhos partindo. Tem um orçamento para isso, esse orçamento vai proteger, inclusive, os criminosos, a taxonomia já foi exposta. Então, a ideia é muito clara, predestinação de procedimento abusivo convertido em procedimento administrativo disciplinar, demissão, desligamento, ofertando grupo de controle, todos cometeram crime, organização criminosa, porque é dentro de um órgão público, hierárquico, escalonado, para processamento criminal internacional, crime industrial nos Estados Unidos, warfare, violação sistemática de direitos básicos e garantias na Corte Criminal Internacional, e aí a gente vai ver o que acontece. Mas eles não têm vínculo mais com a máquina pública, correto? Ele agora fazer parte apenas então somente de uma organização criminosa. Aí a gente botou eles como 00, valor interno negativo 1, porque eles vão falar, certo? E aí, infelizmente, o submundo, a regra do submundo são a regra do submundo. A boa noite e feliz 2022. Inclusive para você, Criminal Offender Brasil.